Então vamos começar o culto dessa noite. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 7, versículo 12. O tema desse retiro é o amor, um caminho chamado amor. Mas o tema da nossa igreja, o slogan da nossa igreja é ir e fazer discípulos. Quem já ouviu falar isso? Amém? Quem já ouviu falar ir e fazer discípulos, diga um amém. Amém? Então, sobre isso que eu quero falar, sobre os discípulos. Será que cada um de nós aqui sabe o que é um discípulo? A gente fala que tem que fazer discípulos, tem que fazer discípulos, tem que fazer discípulos. E eu? Será que eu sou um discípulo de Jesus Cristo? Ser crente é diferente de ser discípulo. O crente até o diabo é, né? Em Deus até o diabo crê. Mas discípulo é um seguidor. É aquele que imita as ideias e os exemplos. Nós somos discípulos de Jesus Cristo e devemos imitá-lo. Amém? Vamos ler em Mateus capítulo 7, versículo 12. Depois nós vamos ler João capítulo 13, versículo 34. Anotem esses dois versículos, sobre ele que eu quero compartilhar rapidamente com os irmãos. Amém? Todos encontraram? Mateus capítulo 7, versículo 12 diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Agora vamos pular lá para João capítulo 13, versículo 34 e 35. Amém? João diz assim: novo mandamento vos dou. Jesus Cristo está dizendo isso. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Versículo 35: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Amém? Olha o que Jesus está dizendo para nós. Ele está dizendo assim, na tradição judaica, quando alguém era convidado a seguir um rabino, pode aceitar, irmãos, era como se o rabino falasse assim para eles: você quer ser igual a mim? Era um compromisso muito sério, era um chamado radical. Tanto que eles levavam rigorosamente as leis, os mandamentos, os ensinamentos ao pé da letra, literalmente ao pé da letra. Por quê? Quando eles seguiam o seu mestre, eles tinham que fazer exatamente aquilo que o mestre ensinou, aquilo que o mestre fazia. Tem até uma brincadeira que as crianças fazem: siga o mestre. Quem já viu? Siga o mestre, faça o que o mestre faz. Rabino, mestre, deveria ser imitado. Jesus, quando chamou seus discípulos, disse a eles: vem, siga-me. E quando também ele nos chamou, ele nos convidou a segui-lo no seu modelo de vida. Isso eu acho que é o mais difícil. Quando o Bispo Rinaldo pregou sobre a lei, nós, há 2 semanas atrás, na sede, foi uma pregação bem, entre aspas, polêmica, porque ele diz, o que Jesus disse, que Jesus cumpriu a lei. Então, mas a lei não fica, a lei não fica, a lei vai, a lei não vai. E eu, comentando com a minha família, falei para eles assim, que é muito mais difícil seguir o que Jesus falou, que é amar Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos conseguir fazer todas as outras coisas. Aí está a chave da questão. Porque como é difícil, eu falo por mim, amar o meu irmão, o meu próximo, como eu amo a mim mesmo.
Isso é muito difícil, irmão. A gente pode até às vezes falar que ama, pode até abraçar, mas no dia a dia não é assim. A gente sabe que não é assim. É difícil, porque às vezes a gente não quer que faça conosco, mas a gente faz. Às vezes a gente se entristece quando é ofendido, mas a gente ofende. Às vezes a gente se entristece com alguma palavra errada, mas a gente fala. Então, quando Jesus falou que amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo, se resume toda a lei, eu acredito que é o mais difícil de ser feito. Então, ser discípulo de Jesus é isso, porque ele fala aqui no versículo 35: todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se é uma condição, se tiverdes amor uns com os outros. Olha o que Jesus disse: nós só seremos discípulos dele, as pessoas só verão em nós que somos discípulos se nós amarmos uns aos outros. E é difícil isso. É difícil. Eu falo que é difícil porque realmente é difícil. Hoje eu estava ali na livraria com a irmã Dilma. Chegou um outro irmão, falou, não vou citar nome para não expor. Falou alguma coisa com ela. Eu falei assim: o que está acontecendo? Vocês estão brigando? Coisa de família, não liga não. Eu falei: eu sei como é isso. Então quer dizer, no dia a dia é difícil a gente amar como Jesus quer que a gente ame. Mas muito mais do que fazer discípulos, que eu acho que isso é uma ordem dada por Jesus e nós devemos obedecer sem questionamento, isso não deveria ser nem pedido para nós, né? A igreja não deveria nem insistir nisso, porque Jesus já mandou fazer. Mas Jesus disse que nós primeiro somos discípulos dele. E nós precisamos mostrar isso através das nossas atitudes, através do nosso amor com o nosso irmão. O nosso irmão que está aqui dentro da nossa igreja, na nossa casa, na nossa família, no nosso vizinho, no nosso trabalho. E a palavra de Deus diz: assim conhecerão que são meus discípulos. Amém? Então, irmãos, nessa noite, eu quero desafiar cada um de nós, começando comigo, com certeza comigo, a buscar ser realmente discípulo de Jesus. A buscar amar o nosso irmão como a gente ama nós mesmos. A gente se alimenta, a gente se cuida, a gente se arruma. A gente tem que ter esse amor que a gente tem por nós, pelo nosso irmão. Às vezes eu falo lá na escola para alguma professora, quando acontece algum problema com alguma criança, e aí eu falo assim para a professora: você gostaria que fizesse isso com seu filho? Não. Eu falei: então da mesma forma que você não gostaria que fizesse com seu filho, você não pode fazer com o filho do outro. Porque na hora que é com o nosso filho, dói nós. É esse amor que nós temos que buscar. Esse amor que nós amamos o nosso filho, não queremos que nada toque na vida deles, os outros. Quem é mãe aqui sabe do que eu estou falando. É um amor que a gente não sabe nem explicar. É esse amor que Jesus quer que tenhamos um com os outros. Amém? Quem está disposto a buscar isso? Amém? Vamos colocar de pé. Vamos orar. Vamos pedir perdão ao nosso Deus, porque nós não conseguimos amar como discípulos. Mas se nós estamos aqui é porque nós queremos isso, eu tenho certeza. Porque senão nós estaremos nem tentando. Nós temos que tentar. É difícil? É. Mas Jesus disse que nós devemos fazer. E se é Ele que nós seguimos, é isso que nós temos que buscar. Amém? Curva a sua cabeça. Fala com o Senhor nesse momento. Fala: Senhor, eu quero ser o seu discípulo verdadeiro. Eu quero amar como o Senhor ama. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos nessa noite. Te agradecemos por todas as bênçãos derramadas sobre nós. Te pedimos perdão, Senhor, porque falhamos em amar, Senhor. Falhamos em amar o nosso próximo como amamos a nós
amamos o próximo como o Senhor pediu que nós amássemos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, derrama desse amor sobre as nossas vidas. Nos enche nessa noite, Senhor. Tira de nós aquilo que nos agrada, Pai. Que possamos ser revestidos, Pai, desse amor que transforma, desse amor que cura e liberta, Pai. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo é que nós oramos e te agradecemos. Aleluia! A salva de palmas ao Senhor. pelas ofertas trazidas em tua casa, porque se temos algo para trazer, é porque o Senhor tem nos dado. Que o Senhor possa retribuir a cada um, Senhor, segundo a tua graça e misericórdia. Amém. Graças a Deus. Boa noite, graça e paz, igreja. Amém. Amém.
Aleluia. Vamos abrindo a Bíblia no livro de Provérbios. Pedi um relógio emprestado para o bispo Quaresma. Eu falei para ele que eu sou um bispo franciscano. Eu não tenho relógio nem joias. Provérbios 3. Os franciscanos não tem mais nada, né, bispo? Não é só joia, né? Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10, nós vamos ler. Este ano eu não consegui participar de nenhuma reunião do retiro. E confesso que procurei no site o tema do retiro e também não encontrei lá. E acabei encontrando aqui mesmo, né? Quando eu cheguei e vi aqui o tema. Mas eu acho que foi de Deus, porque tanta gente falando, né, sobre o tema. Então eu não tenho essa desculpa que eu não sabia do tema, eu vou sair fora um pouco do tema. Mas não tão fora, porque eu também vou falar do amor a Deus. Amém? Mas vou tocar numa área que precisa ser tocada no sentido de Deus. Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10. Todos acharam? Diz a palavra do Senhor: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Aleluia. Curva a sua cabeça. Pai, mais uma vez nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos que o teu Espírito, Senhor, venha nos trazer, Senhor, uma palavra de desafio, uma palavra, Senhor, de confronto, de consolo, uma palavra, Senhor, rema para as nossas vidas essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Eu quero tocar hoje num assunto acerca de uma lei espiritual que se encontra no Antigo Testamento. E eu vou até na minha introdução aqui me precaver de qualquer retaliação, porque toda vez que a gente baseia uma mensagem, alguma coisa do Antigo Testamento, principalmente que está ligado às leis cerimoniais, né? O que a gente mais ouve é que isso já ficou no passado, e que essas leis não tem mais nada a ver com a igreja hoje. Em Cristo somos novas criaturas, as coisas velhas se passaram, Jesus já cumpriu a lei, e tudo isso tem verdade em si, não estou negando, mas é preciso que a gente analise um pouco melhor algumas verdades e princípios que se encontram no Antigo Testamento. Porque diz a minha Bíblia e a sua que toda Escritura é inspirada. Amém? Ela é inspirada, ela é útil para correção, para ensino. Portanto, o Antigo Testamento tem um papel importantíssimo, tanto a nível de inspiração, quanto a nível de ensino, de instrução. Porque ali se deu o começo do relacionamento de Deus com os homens. Num tempo em que muitos homens eram quase que homens da caverna, Deus começa a lidar com o povo e conduzir uma nação com um propósito. Portanto, eu creio que sim, cerimoniais do Antigo Testamento já não fazemos, já não há mais por que fazermos, mas eu creio que atrás de cada cerimonial, de cada figura, de cada sombra, Deus tinha ali estabelecido princípios, e esses sim, que seriam para todo o tempo, porque são princípios de Deus para a minha vida e para a sua. Amém? Por exemplo, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1, se você quiser conferir, diz que a lei é sombra do que haveria de vir. Ela simplesmente projetava algo que não era a perfeita imagem, mas era sombra. O Antigo Testamento, em muitas passagens, são exatamente isso, sombras de algo maior que viria. Paulo fala à igreja que está em Colosso, lá em Colossenses, se você quiser conferir depois, 2, versículos 16 e 17, dizendo assim: olha, ninguém vos julgue pelas festas, pelas cerimoniais religiosos, pela lua nova, pelo comer ou pelo beber, porque essas
coisas eram sombras das realidades que viriam. E depois ele conclui dizendo que a realidade é Cristo Senhor. Amém? Mas é exatamente isso, sombras. A sombra, ela não é a imagem perfeita, mas ela reflete uma imagem. Assim como a sombra não é perfeita, no Antigo Testamento várias ilustrações, várias sombras o Senhor foi projetando, a fim de que o povo entendesse algo maior e completo que viria. Por exemplo, no Antigo Testamento, todos nós sabemos que foi instituído como lei cerimonial, o sacrifício de cordeiro. E eles sacrificavam os cordeiros, e hoje ninguém mais sacrifica cordeiro. Amém? Por que não sacrificamos? Porque o verdadeiro cordeiro, como João Batista disse de forma maravilhosa quando Jesus veio para ser batizado: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nosso Senhor é o Cordeiro. Ele veio, mas a sombra do Antigo Testamento apontava para Cristo. No Antigo Testamento havia, por exemplo, oferta de incenso. Ninguém mais faz oferta de incenso, mas no livro de Apocalipse diz que as orações dos santos é como oferta de incenso. E até mesmo a circuncisão do Antigo Testamento, o apóstolo Paulo diz que hoje a circuncisão não é mais de forma na carne, de forma física, mas é a circuncisão do coração. Portanto, meu querido, eu quero falar com vocês essa noite, com a graça de Deus, sobre uma lei que se dá em toda a Bíblia e que há muito eu não havia percebido, que é uma lei chamada Lei das Primícias, Lei dos Primeiros Frutos. Esse texto que eu usei para introduzir a mensagem, Provérbios, o Senhor diz que há uma maneira de honrá-lo. Ele diz: honre o Senhor com seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Está aqui de forma bem clara uma lei que havia já sido instituída, que é conhecida como a lei das primícias. Mas o importante muitas vezes, amados, não é nós vermos o que poderá isso refletir na minha vida como bênção, como resultado, que é o que todo mundo mais gosta. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, os seus barris transbordarão de vinho. Mas eu creio que o que eu quero levar você a entender nessa noite é o propósito pelo qual o Senhor instituiu essa lei no Antigo Testamento. Qual é o propósito do Senhor? Há uma finalidade. E não é só que você seja abençoado, muito embora isso esteja incluído nessa lei, nessa promessa. Eu vou falar sobre isso. Mas o propósito, nesse versículo 9, fica bem claro: honrarmos a Deus. Colocar Deus em uma posição de destaque e de primazia em nossa vida, também na nossa área financeira. Aliás, talvez essa palavra venha mesmo a cair como uma luva, diante pelo menos dos economistas recentes, apontando que talvez este ano de 2015 seja um ano de recessão no nosso país. Todos os economistas estão receosos do que pode ser conduzido o país este ano, como vai ficar a economia diante de tanto escândalos e roubos. Mas e o povo de Deus? É lógico, amados, eu não estou sendo uma pessoa irrealista. Se toda a nação sofre devido a uma crise, essa crise também visita a igreja. Eu me lembro de um testemunho do grande pregador e pastor Pai Won-Shu, no livro dele, A Quarta Dimensão, que houve uma época na Coreia do Sul em que houve uma crise econômica no país, uma crise mesmo seríssima, e essa crise afetou também a igreja. E a igreja, que tinha uma arrecadação X de dízimos e ofertas, caiu, porque o povo também estava recebendo menos e muitos estavam sem emprego.
que aquela crise afetou tanto, e era um momento importantíssimo no ministério, porque eles estavam construindo uma mega igreja, e aquela igreja estava em plena construção, e ele havia feito um financiamento no banco para poder construir aquela igreja. E quando as arrecadações começaram a cair, ele começou a entrar em desespero. E ele conta que certa vez ele estava num culto e foi feito ali um leilão de algumas coisas. Não sei se o bispo não lembra desse testemunho que ele dá no livro. E uma senhora, membro da igreja dele, pegou em 2 pauzinhos, aqueles, como chamam aqueles pauzinhos de comida japonesa? Hashi. Assim tem tudo de comida. Falou em comida que são assim. Hashi, né? E ela pegou naqueles 2 pauzinhos hashi e numa vasilha, tipo uma cambuca, uma coisa que ela se alimentava, a semelhança de um prato nosso, e então ofertou no altar do Senhor. E então o pastor não queria aceitar, falou: não, eu não posso aceitar isso da senhora, a única coisa que a senhora tem, a senhora é pobre, viúva, só vem me ofertar a maneira que você usa para se alimentar. Mas ela insistiu e disse: você não pode proibir eu de fazer uma oferta ao Senhor. Então ele recebeu aquilo. Imediatamente uma unção de providência e de amor começou a se espalhar na igreja. E um empresário muito forte da igreja levantou e comprou aqueles 2 objetos por um valor exorbitante. Isso foi o começo do que Deus começou a fazer, e irmãos começaram a ofertar, irmãos começaram a se levantar, se movimentar, se mover, e a igreja conseguiu sair daquela situação numa época difícil. Com isso eu estou dizendo que talvez isso venha a atingir a igreja, mas me estranha demais, eu vou ser sincero em dizer, ver o povo de Deus, mesmo em épocas de abundância no nosso país, não na sua totalidade, é lógico que tem exceção, mas ver o povo de Deus sempre apertado. Vamos fazer não sei tal coisa, mas quanto que vai ser? Não sei se vai dar para ir. Aperto daqui, aperto de lá, sonegadismo, sonega oferta. Uma vida que a gente vê que o diabo está atrapalhando, colocando as suas garras, porque falta princípio, porque falta fidelidade, porque falta muitas vezes entendermos o porquê que o Senhor institui leis no Antigo Testamento, que eram sombras de coisas que poderiam hoje trazer graça na sua vida e na minha. Eu não estou falando de riqueza, mas eu não estou falando de abundância, mas pelo menos há uma promessa na Bíblia, e essa eu posso me firmar nela. Suficiência, providência de Deus tem que haver na sua vida, amém? Amém. Tem que haver na nossa vida, meu querido. Providência do Senhor. Eu também sei que a área financeira envolve muito mais coisas, não é? Mas eu quero que você abra o seu coração essa noite. Eu vou precisar que você abra em vários textos, para você entender o propósito de Deus para essa noite para você, amém? Abra por favor comigo. Vamos conhecer então a lei das primícias no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 26. Êxodo 34, versículo 26, diz assim: traga o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor, o seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Aproveitando que estamos aí, vai para o 19 e para o 20. Diz assim: o primeiro a nascer de cada ventre me pertence. Todos os machos dentre as primeiras crias dos seus rebanhos, bezerros, cordeiros e cabritos. Resgate com o cordeiro cada primeiro jumentinho que nascer. Mas se não o resgatar, quebra-lhe o pescoço. Mais tarde eu vou explicar isso para você. Resgate todos os seus primogênitos. Ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Deus institui essa lei a Israel,
E um dos motivos pelos quais ele institui essa lei é esse serviço de testemunho para todas as gerações, devido ao livramento que o Senhor deu à nação de Israel na terra egípcia. A partir de então, só que eu vou mostrar para vocês que bem antes disso, Deus já sinaliza acerca dessa lei das primícias. Mas então o Senhor estipula que não somente o primeiro fruto da terra, do plantio, da colheita, mas todo o primeiro filho homem, todo o primeiro bezerro, no caso do gado, jumento, toda a primeira cria de tudo que os judeus possuíam, era então algo separado e pertencia ao Senhor. Primícias para Deus. E a lei é tão interessante que até mesmo o próprio filho, no caso, ele era do Senhor. E ele só resgatava o seu filho se substituísse ele por um cordeiro, porque era consagrado ao Senhor. Primícias do Senhor. E todo o povo de Israel obedecia e andava neste princípio. E essa oferta que era trazida, que era a oferta dos frutos da terra, lá em Levítico nós vamos ter mais detalhes acerca dela. Eu quero que você vá para Levíticos capítulo 23, por favor. Você vai começar a ver algumas semelhanças e sombras de coisas que nós praticamos hoje, vivemos hoje, dentro do nosso cristianismo. Levítico 23, versículo 9, podemos ler do 9 em diante. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Ele o moverá no dia seguinte ao sábado. Qual é o dia seguinte ao sábado? Domingo. No dia em que moverem um feixe, vocês oferecerão em holocausto ao Senhor um cordeiro de 1 ano de idade e sem defeito. Apresente também uma oferta de cereal de 2 jarros, da melhor farinha amassada, com óleo, oferta ao Senhor, preparada no fogo, de aroma agradável, uma oferta derramada de 1 litro de vinho. Vocês não poderão comer pão algum, nem cereal tostado, nem cereal novo, até o dia em que trouxeres essa oferta ao Deus de vocês. Este é o decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que morar. Deixa eu pontuando aqui só para a gente entender. Então a ordem era que, ao chegar a primeira colheita, ao fazerem a primeira colheita, provavelmente o agricultor, o dono da terra, passava a mão em um feixe de trigo ou de cereal ou do que fosse a plantação, e ali então ele cortava esse feixe, e este primeiro feixe, a primícia de toda a sua renda ou de toda a sua colheita, era então levado ao sacerdote, e ali num cerimonial ele então oferecia a primícia ao Senhor. Interessante que eu acho nesse texto também é que o sábado sempre foi o dia sagrado, o dia separado, o dia que o Senhor instituiu para que houvesse culto a Ele no Antigo Testamento e que fosse guardado. Porém, a oferta das primícias, ela não se dava no sábado, mas ela se dava no dia após o sábado, que é o nosso domingo. E o que isso tem a ver? Tem a ver que domingo também é o primeiro dia da semana. O Senhor então começa a mostrar, através de detalhes e de sombra, algo que Ele quer projetar para mim e para você, e nós vamos chegar lá daqui a pouco. O sábado era o último dia da semana. Então o Senhor, nessa oferta em particular, que era a oferta das primícias, dos primeiros frutos, Ele dá uma ordem que seja também feita no primeiro
dia da semana. E depois essa festa, ou esse sacrifício, ele se estende, acompanha comigo no versículo 15. A partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que vocês trarão o feixe da oferta, ritualmente movida, contem 7 semanas completas. Contem 50 dias, até um dia depois do 7º sábado, e então apresente uma oferta de cereal novo ao Senhor. Onde quer que morarem, tragam de casa 2 pães, feitos com 2 jarros da melhor farinha, cozido com fermento, com oferta movida dos primeiros frutos ao Senhor. Primeiramente era levado então um feixe, esse feixe era oferecido. E depois então veio uma segunda ordem, que era para contar 7 semanas, 7 sábados, que dá exatamente 49 dias. E após os 49 dias, então se fazia esta reconsagração das primícias trazidas ao Senhor. E é exatamente essa festa que é chamada a festa de Pentecostes. E Pentecostes significa 50. Você vê que a gente começa a trazer à memória algumas coisas que já aconteceram e nós temos celebrado tudo isso na nova aliança, no nosso tempo. Como por exemplo, o Senhor instituiu a igreja, ou melhor, o Senhor sela a igreja com o batismo do Espírito Santo, com a vida do Espírito Santo, exatamente no dia de domingo e no dia de Pentecostes. O Senhor inicia então o ciclo do Espírito Santo sobre a terra. Esses detalhes, porque a gente começa a ligar uma coisa na outra. Será que tudo é uma coincidência? Ou o Senhor está querendo nos mostrar alguns princípios? Jesus também ressuscita exatamente no domingo, no primeiro dia da semana. E se você olhar no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, que fala um capítulo quase todo sobre a ressurreição, não só de Cristo, mas também da igreja. Ali o apóstolo Paulo diz que Jesus é as primícias dos que dormem. Amém? Jesus se tornou as primícias, o primeiro fruto. Porque com certeza nós seremos continuidade deste fruto. Já houve exatamente na época em que Jesus ressuscita, né? Muitos outros ressuscitaram naquela época. O Evangelho narra e foram vistos por muitos. Mas Jesus inaugura esse ciclo sendo as primícias da ressurreição. Primeiro dia, domingo, oferecer o primeiro fruto. E isso me leva ao segundo ponto que eu quero que você entenda. Eu achava que somente isso tinha dado início através da lei, em Moisés, através da lei mosaica, mas depois, quando a gente abre os olhos para começar a enxergar alguns textos, como olhar desta lei das primícias, eu começo a perceber que Deus já queria sinalizar desde o livro de Gênesis. Abre por favor comigo, Gênesis capítulo 4, na grande questão que todos nós perguntamos, a oferta de Caim e a oferta de Abel. Abel e Caim, é lógico, vivem um tempo anterior ao tempo estabelecido da lei, e eles também experimentam este momento que nós estamos aprendendo aqui, uma oferta ao Senhor, e uma delas é aceita, tanto a oferta quanto o ofertante, e o outro não é aceito, nem a oferta e nem o ofertante. Vamos ler lá e depois nós vamos olhar com esses olhos. Gênesis capítulo 4, versículo 3 em diante. Então vamos ler do 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. E disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz e desta vez a Abel, o irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Deixa eu dar uma pausa aqui. O Senhor não discrimina a profissão de ambos de forma aleatória. Há um propósito nisso.
que nós vamos entender essa noite. Abel se tornou pastor de ovelha e Caim se tornou um agricultor. Não há nada de errado em ser pastor de ovelha, muito menos de ser um agricultor. Daqui a pouco você vai entender por que eu estou dizendo isso. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Rejeitou o ofertante e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. E o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Eu confesso para os irmãos que talvez eu mesmo já tenha ensinado acerca desse texto aquilo que eu aprendi, talvez nas próprias escolinhas, que a gente chama hoje de escola dominical, mas eu sou de origem católica, então lá tinha crisma e coisas do gênero, que também era uma escola preparatória. E sempre ficou muito fresco na minha memória que Deus rejeitou a oferta de Caim, porque Caim não ofereceu um animal, e que havia necessidade de derramamento de sangue, e que ele deveria ter ofertado um animal para que a oferta fosse aceita. Eu não sei quantos de vocês já ouviram uma explicação dessa, ou talvez pensaram dessa maneira. Eu já pensei. Mas depois eu estive analisando, e como eu estava pesquisando para falar sobre a lei das primícias, nós acabamos de ler que o Senhor instituiu que também lhe fosse trazida uma oferta do fruto da terra. E do primeiro fruto da terra. Então, na verdade, Abel não estava fazendo nada de errado. Ou melhor, Caim não estava fazendo nada de errado nesse aspecto. Se a renda dele dizia respeito à agricultura, então ele pega daquilo que é da agricultura e oferece ao Senhor. E ao contrário, Abel pega daquilo que ele tem como renda, que são ovelhas, criação de ovelhas, e oferece também ao Senhor. E quando eu parei para pensar, eu falei: deve ter mais alguma coisa nesse texto. E o Senhor me fez prestar mais atenção nos detalhes. No versículo 3 diz: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Nós não sabemos certo que tempo é esse, mas com certeza uma coisa nós podemos definir: ele não deu do fruto da terra da sua primícia, porque a primícia diz respeito ao primeiro fruto. Se ele tem uma colheita, o primeiro fruto teria que ser entregue de forma imediata, ou na pior das hipóteses, como na lei que nós vimos anteriormente, levada no domingo, e ali então o sacerdote faria todo o cerimonial. Mas diz o texto que passado algum tempo, e aí eu reparei que Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Amém, igreja? Ele trouxe o que? Primícias. Ele trouxe aquilo que a lei posteriormente determinava, mas que de antemão eles já sabiam e tinham conhecimento. E é uma coisa para se perguntar: será que eles tinham conhecimento de que uma oferta para ser aceita pelo Senhor teria que fazer parte das primeiras colheitas, dos primeiros frutos, porque dessa maneira estariam honrando a Deus? Será que eles tinham este conhecimento? Afinal de contas, eles são filhos de Adão e Eva. Adão e Eva não tiveram pais para ensinar. Já pensaram nisso? Quem foi que ensinou Adão e Eva todas as coisas? É interessante.
Foram criados de forma adulta. Há alguns teólogos que acreditam que quando Deus passeava no jardim, não era só para jogar a conversa fora, mas quando Deus passeava no jardim, Ele tinha também o intuito de instruir Adão e Eva acerca de todas as coisas. Pode ser. Mas eu vou te mostrar que tanto Abel como Caim tinham conhecimento e sabiam da maneira correta de fazer, e um deles não fez. Porque quando o Senhor então vai falar com ele no versículo 6, o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que você se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Então ele chega para Caim e diz: olha, você sabe o que é correto, e você sabe também que se você fizer o que é correto, você será aceito. Todavia, se você não fizer o que é correto, o pecado vai estar à porta querendo te dominar. Portanto, meu querido, eu creio que Deus começa já desde a lei, antes da lei, dando uma sombra de algo que é um princípio que Ele quer que chegue na minha vida e na sua. É um princípio que vai fazer com que a sua vida pode ser mudada, porque a partir de então, você vai entender da maneira que Deus pode ser honrado pela sua vida, não só com cânticos, mas com vida prática, e colocando também a mão no bolso. Eu não sei porquê, mas toda vez que fala na questão do dinheiro, é uma dificuldade, não é? É uma dificuldade, as pessoas começam a se sentir constrangidas. Mas, meu querido, nós cantamos e proclamamos que Jesus é o dono da nossa vida, que Ele é o Senhor da nossa vida. Mas a hora que toca no dinheiro, o senhorio desaparece. Do meu dinheiro Ele não é Senhor, é da minha vida só, mas do meu dinheiro não. Alguns pastores estão até pedindo agora para os irmãos serem batizados com a carteira no bolso, para ver se converte ela também, para ver se ela será uma nova criatura também. Será uma nova criatura. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Há coisas que o Senhor estabeleceu como princípios, que vai fazer com que o nome dele seja honrado e glorificado, e vai vir sobre a sua vida bênção sem medida. Bênção sem medida. Portanto, eu creio que essa lei das primícias, ela se deu antes da lei. Mas eu quero que você vá agora comigo entender as consequências espirituais acerca disso. Vamos para o livro de Josué, Antigo Testamento. E de antemão eu quero te dizer e te tranquilizar aí na sua cadeira, que eu não creio que haja mais maldição sobre o povo de Deus, amém? Eu não creio que se você não der o dízimo, vai haver uma maldição vinda do Senhor sobre a sua vida, e o devorador vai acabar com você, e que você está perdido. Eu não creio dessa maneira. O que eu creio, vou deixar bem claro para você nessa noite, é que você pode perder o melhor de Deus para a sua vida. Isso eu creio. Isso eu creio. O Omar ontem aqui falou no momento da oferta, naquele texto, onde Jesus é indagado acerca de pagar o imposto. E ele tem todo aquele diálogo acerca de quem deve pagar o imposto, tal. Mas depois então ele fala para Pedro: Pedro, vai lá e pesca um peixe. Na boca do peixe vai ter ali o suficiente para pagar o seu imposto e o meu. É disso que eu estou falando. Pescar peixe, Pedro era expert. Ele era pescador, era a profissão dele. Mas eu te garanto que peixe como era na boca, ele nunca pescou. Há várias maneiras de você ser abençoado financeiramente e prosperar e ter com abundância e ter pelo menos com suficiência. Há muitas maneiras. E talvez a primeira delas seja o trabalho. Amém? Ixi, está fraco, né? Trabalho, irmão, trabalho, aleluia, trabalho. Ó, preguiçoso, vai ter com a formiga, diz a palavra do Senhor.
Não foi o diabo que criou o trabalho, foi Deus. Amém? Ele colocou o homem no jardim e falou: é para você cultivar, é para você cuidar disso aqui tudo, é para você colocar nome nos animais tudo. Imagina o trabalho que deu. A diferença é que quando Deus criou o trabalho, não tinha o cansaço e a fadiga. Isso veio por causa do pecado. Essa é a parte ruim da história. Dói as costas, dói isso, dói aquilo, não é verdade? E o trabalho se torna mais pesaroso, difícil. Mas trabalhar é bênção do Senhor. Meu querido, o homem só se realiza realizando. Amém? Você que detesta o trabalho, meu querido, desperta tu que dormes. Deus trabalha até hoje, meu irmão. Então o trabalho é a primeira forma, mas existe um sobrenatural, e é disso que eu estou falando. Não creio que virá maldição sobre a tua casa, mas eu creio que se você não entende o princípio de Deus e a maneira de honrá-lo e colocar em primeiro lugar na sua vida, você perde esse diferencial que vem da parte de Deus. Aleluia. Só quem experimenta isso sabe do que eu estou falando, meu querido. Quando você menos espera, a coisa acontece. Quando você não tem nada agendado, o Senhor do alto te manda algo, você fala: é de Deus. Aleluia. É a moeda na boca do peixe, meu irmão. Amém, igreja? Amém. Mas há consequências, e no Antigo Testamento elas se davam de forma mais severa. Josué capítulo 6. Eu quero que você olhe essa história. Talvez você nunca olhou com esse olhar da lei das primícias. É interessante. Josué capítulo 6, versículo 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor: mas fiquem longe das coisas consagradas. Algumas traduções que traz anátema, algumas traduções que traz consagradas, anátemas, tem mais algumas condenadas. Depois eu vou te explicar isso. Não se apossem de nenhuma delas, para que não seja destruído. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Para quem não conhece essa história da conquista de Jericó, Israel então entra na terra prometida para conquistar aquela terra, e a primeira cidade a ser conquistada é a cidade de Jericó. Detalhe: essa cidade era famosíssima na época porque ela possuía um muro que a cercava, um muro de proteção inacreditável. Inacreditável. Como é que puderam construir um muro com tamanha grandeza? A Bíblia nos fala que carruagens andavam em cima do muro. Imagine então que muro é esse. Se eu não me engano, até a casa de Raabe ficava em cima do muro. Era um muro impossível humanamente a ser transposto. Mas aqui nós temos uns detalhes interessantes. Eu já ouvi falar que quando o Senhor mandava Israel invadir essas cidades, essas posses que eles estavam dentro da terra prometida, e o Senhor mandava destruir tudo, é porque tudo era maldito, tudo estava condenado, tudo era maldito, tudo era contaminado, então era para destruir tudo. E aqui foi um grande problema, porque eles não destruíram tudo. Quem conhece a história, tem um soldado aqui que desobedece a ordem e pega de algo que não poderia ser pego e esconde na sua tenda. Mas aí depois eu também fiquei pensando, é importante ler a Bíblia, meu querido, e ficar ruminando um pouquinho, como diz lá John Stott, ouça o mundo e ouça o Espírito. Aí eu fiquei pensando, mas peraí, se tudo é condenado, se tudo é amaldiçoado, por que a prata, o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados, pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro? Interessante. Parte desse despojo era
bens adquiridos em batalhas, em conquista. Parte deste despojo o Senhor separa e diz que é sagrado, que era para ser levado para o templo. Amém? Estão me acompanhando aí? Eu vou demorar um pouquinho, mas eu chego lá. Calma, calma. Era levado para o templo. E outra parte, segundo o Senhor determinou, era para ser destruído. O Senhor separou algo, falou que era sagrado, que era para levar, e o restante era para ser destruído. Detalhe: Jericó é a primeira cidade a ser conquistada. Lei das primícias. O primeiro fruto é do Senhor. Nessa cidade, o Senhor não permite que eles peguem nada daquela cidade. Absolutamente nada daquela cidade. Algumas coisas o Senhor mesmo separa para si, e outras Ele pede para que seja destruído. E você pode estar pensando aí, mas bispo, se é primícias para o Senhor, e a parte que é destruída? Entenda isso. Lembra aquele texto que nós lemos lá no livro do Levítico, que diz que de um filhote de um jumento, se não fosse resgatado, era para quebrar o pescoço dele? Lembra desse texto que acabamos de ler? Amém, igreja? Amém. O que o Senhor está ensinando para mim e para você? Que não importa qual é o destino da primícia. Não importa. O que é importante é que ninguém ficasse com aquilo que é do Senhor. O jumento não era um animal apropriado para o sacrifício. Eles tinham duas opções: ou resgata o jumento trazendo um cordeiro, ou então ninguém fica com ele, quebra o pescoço dele. Palavra do Senhor, nós acabamos de ler. E em Jericó o Senhor então diz: isso é primícia, essa é a primeira cidade, e essa cidade ninguém põe a mão, porque é consagrada para mim. E aí nós sabemos da história, houve um homem chamado Acã. Se você depois quiser conferir aí, Acã, um soldado do exército de Josué, do exército de Israel, se apossa de uma capa babilônica de algumas quantidades de ouro e de prata. E esse terceiro ponto eu falei que são consequências espirituais. O que acontece então? Josué não sabe de nada, Israel não sabe de nada. Para eles está tudo certo, consagrado ao Senhor a primeira vitória. E então tem uma segunda conquista adiante. A cidade que vai ser conquistada, ela era muito pequena. E então Josué analisa a quantidade de pessoas que tinha lá e do tamanho do exército, e fala assim: não vamos nem cansar todo mundo nosso, vamos levar só uma parte, porque este povo é pequeno. A cidade era pequena e o nome também era pequeno. A cidade chamava Ai. Ai, meu Deus. Ai. E o que acontece? Se você continuar lendo, senão vai ficar extensa a mensagem. Eles vão combater essa cidade chamada Ai e conquistá-la, mas de forma surpreendente. Uma cidade pequena, com um exército que não chegava a 1/3 de Jericó, sem resistência alguma de muralha. Por incrível que pareça, essa cidade vence o exército de Josué e põe eles para correr, e muitos do exército de Josué perderam a vida nessa batalha. Aí o que acontece? Josué rasga suas vestes, fica indignado, vai orar ao Senhor e fala: Senhor, por que o Senhor permitiu tal coisa? Se o Senhor é conosco, por que nos aconteceu tal coisa? E o Senhor fala literalmente para ele, eu li o texto hoje em casa: levanta daí, Josué, chega de oração. Algum de vocês prevaricaram e pegaram naquilo que era consagrado. Então Josué começa a fazer uma confessa: olha, eu fui seduzido e peguei e escondi, está dentro da barraca, enterrei. Está lá. Acã perdeu a vida, a sua família perdeu a vida, e tudo que era dele foi queimado. Nossa, isso é uma maldição. Sim, neste ponto eu estou com Cristo. Na cruz, toda a maldição foi quebrada. Não há maldição sobre a nossa vida, amém, meu querido? Mas há um detalhe aqui que eu acho importante, nisso eu creio.
Havia nessa entrega das primícias uma bênção de conquista. A bênção era: me oferece a primeira conquista, me oferece o despojo da primeira conquista, e eu então darei a bênção para vocês conquistarem tudo. Quando eles então desobedecem a Deus e ficam com aquilo que era do Senhor, a bênção da conquista também é tirada, e um pequeno exército, uma pequena cidade, derrota o exército de Israel. Eu creio nisso. Eu creio, meu querido, que Deus tem mais para fazer em nossas vidas, mas a unção de vitória pode ser rompida na sua vida porque você nunca entendeu princípios tão simples da palavra de Deus como este. Deus quer o primeiro lugar. Deus quer o primeiro lugar. E para você não dizer que eu estou só no Antigo Testamento, Paulo faz uma aplicação dessa primícia no livro de Romanos, capítulo 11, 16. Vamos lá comigo, estou quase encerrando. Romanos capítulo 11, versículo 16, diz assim o apóstolo Paulo, à igreja de Roma: se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiro fruto, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Preste atenção, meu querido, o apóstolo Paulo se transporta, usando uma analogia exatamente da lei das primícias, e diz: se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiro fruto. Ele está falando do mesmo princípio, da mesma lei, a lei das primícias. Depois ele completa dizendo: quando é oferecido, se é santo aquilo que você oferece, que é parte daquilo que Deus te deu, todo o restante será abençoado. Aleluia, meu irmão. Todo o restante será abençoado. Eu não creio que o apóstolo Paulo, ao citar esse texto, estava querendo ressuscitar rituais religiosos do Antigo Testamento. Aliás, eu nem tenho autoridade para instituir aqui mais um tipo de oferta na igreja, porque na verdade nós temos pelo menos duas que todas as igrejas que eu conheço praticam, que são os dízimos e ofertas voluntárias. Eu não estou dizendo que é para você implantar isso na sua igreja. Agora terá um envelope também das primícias. Não estou dizendo isso. Mas também não estou dizendo que você não pode, porque a Bíblia não nos manda fazer e nem nos proíbe. Mas eu quero ir um pouco além disso, meu querido. Eu usei toda essa história para você conhecer um pouco da lei e de tudo que está associado a ela, para trazer essa aplicação para a minha vida e para a sua, acerca das primícias do Senhor, acerca da honra que pertence a Deus, e que muitas vezes eu e você achamos que tudo está resolvido na cruz. E quando você fala de alguma coisa que pesa no seu bolso, ou pesa um pouco na sua vida, que vai levar você a ter algum sacrifício pelo reino de Deus, aí a resposta que nós sempre ouvimos, ou quase sempre ouvimos: não, eu já não estou mais debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. A graça é light, a graça é diet, a graça tudo pode. Quando você fala de alguém consagrar um dia para o Senhor, ele então vem com aquele chavão evangélico, todo mundo já sabe: hoje todos os dias são do Senhor na minha vida. Mas aí você vê a vida dele de segunda a domingo, nenhuma oração sequer tem, nem um folheto entregou, e ele é cara de pau de falar que todos os dias da vida dele agora é do Senhor, que acabou a questão de guardar dia, acabou a questão de guardar sábado. Sim, amados, isso tudo é sombra.
Isso tudo era coisas que o Senhor estava levando a nação de Israel a entender que viria o perfeito, que viria algo que ia substituir tudo isso. E o que substitui o sábado, o que substitui sacrifícios, é uma vida verdadeira onde o Senhor reina e é Senhor. Porque se Ele não continua sendo Senhor, é melhor você voltar para a lei. É melhor você guardar o sábado ou guardar o domingo. Pelo menos você está guardando alguma coisa. Mas se realmente Jesus é o primeiro na sua vida, aí sim, não precisa guardar o sábado, não precisa ser o domingo, porque todo dia verdadeiramente será do Senhor. Aleluia. Aleluia. Amados, o princípio não precisa ser renegado, a prática do ritual não precisa ser cumprida, mas o que está por trás dela é conforme ali o texto de Provérbios: traga as primícias, porque isso traz honra ao Senhor. Honrar o Senhor é colocá-lo em lugar de destaque, é colocá-lo como primazia. Eu me lembro não sou dessa época, né? Eu ouvia falar que antigamente, quando o aniversariante fazia uma festa e cortava o bolo, geralmente ele cortava o primeiro pedaço do bolo, e esse era especial, então ele homenageava alguém, falava: não, esse primeiro pedaço de bolo, às vezes era a esposa, vai para minha esposa, né? Ou às vezes era alguém importante naquele momento ali, no aniversário, né? E ele então, era uma maneira de dizer: olha, você tem importância no nosso meio, receba a primeira parte. E é isso que Deus está falando para mim e para você nessa noite. Quando eu e você separamos a primeira parte do que Ele tem nos dado, você está dizendo para Ele: você tem importância na minha vida. Você ocupa um lugar importante na minha vida. Eu quero te honrar com a primeira parte. Eu quero te honrar com o melhor. Confessa: olha, eu fui seduzido e peguei e escondi, está dentro da barraca, enterrei. Está lá. Acã perdeu a vida, a sua família perdeu a vida, e tudo que era dele foi queimado. Nossa, isso é uma maldição. Sim, neste ponto eu estou com Cristo. Na cruz, toda a maldição foi quebrada. Não há maldição sobre a nossa vida, amém, meu querido? Mas há um detalhe aqui que eu acho importante, nisso eu creio. Havia, nessa entrega das primícias, uma bênção de conquista. A bênção é: me oferece a primeira conquista, me oferece o despojo da primeira conquista, e eu então darei a bênção para vocês conquistarem tudo. Quando eles então desobedecem a Deus e ficam com aquilo que era do Senhor, a bênção da conquista também é tirada, e um pequeno exército, uma pequena cidade, derrota o exército de Israel. Eu creio nisso. Eu creio, meu querido, que Deus tem mais para fazer em nossas vidas, mas a unção de vitória pode ser rompida na sua vida porque você nunca entendeu princípios tão simples da palavra de Deus como este. Deus quer o primeiro lugar. Deus quer o primeiro lugar. E para você não dizer que eu estou só no Antigo Testamento, Paulo faz uma aplicação dessa primícia no livro de Romanos, capítulo 11, 16. Vamos lá comigo, estou quase encerrando. Romanos capítulo 11, versículo 16, diz assim o apóstolo Paulo, na igreja de Roma: se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiro fruto, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão.
Preste atenção, meu querido, o apóstolo Paulo se transporta usando uma analogia exatamente da lei das primícias e diz: se é santa a parte da massa que é oferecida como o primeiro fruto. Ele está falando do mesmo princípio, da mesma lei, a lei das primícias. Depois ele completa dizendo: quando é oferecido, se é santo aquilo que você oferece, que é parte daquilo que Deus te deu, todo o restante será abençoado. Aleluia, meu. Todo o restante será abençoado. Eu não creio que o apóstolo Paulo, ao citar esse texto, estava querendo ressuscitar rituais religiosos do Antigo Testamento. Aliás, eu nem tenho autoridade para instituir aqui mais um tipo de oferta na igreja, porque na verdade nós temos pelo menos duas que todas as igrejas que eu conheço praticam, que são os dízimos e ofertas voluntárias. Eu não estou dizendo que é para você implantar isso na sua igreja. Agora terá um envelope também das primícias. Não estou dizendo isso, mas também não estou dizendo que você não pode, porque a Bíblia não nos manda fazer e nem nos proíbe. Mas eu quero ir um pouco além disso, meu querido. Eu usei toda essa história para você conhecer um pouco da lei e de tudo que está associado a ela, para trazer essa aplicação para a minha vida e para a sua, acerca das primícias do Senhor, acerca da honra que pertence a Deus e que muitas vezes eu e você achamos que tudo está resolvido na cruz. E quando você fala de alguma coisa que pesa no seu bolso ou pesa um pouco na sua vida, que vai levar você a ter algum sacrifício pelo reino de Deus, aí a resposta que nós sempre ouvimos, ou quase sempre ouvimos: não, eu já não estou mais debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. A graça é light, a graça é diet, a graça tudo pode. Quando você fala de alguém consagrar um dia para o Senhor, ele então vem com aquele chavão evangélico, todo mundo já sabe: hoje todos os dias são do Senhor na minha vida. Mas aí você vê a vida dele de segunda a domingo, nenhuma oração sequer tem, nem um folheto entregou, e ele é cara de pau de falar que todos os dias da vida dele agora é do Senhor, que acabou a questão de guardar dia, acabou a questão de guardar sábado. Sim, amados, isso tudo é sombra. Isso tudo era coisas que o Senhor estava levando a nação de Israel a entender que viria o perfeito, que viria algo que ia substituir tudo isso. O que substitui o sábado, o que substitui sacrifícios, é uma vida verdadeira onde o Senhor reina e é Senhor. Porque se Ele não continua sendo Senhor, é melhor você voltar para a lei. É melhor você guardar o sábado ou guardar o domingo. Pelo menos você está guardando alguma coisa. Mas se realmente Jesus é o primeiro na sua vida, aí sim, não precisa guardar o sábado, não precisa ser o domingo, porque todo dia verdadeiramente será do Senhor. Aleluia. Aleluia. Amados, o princípio não precisa ser renegado, a prática do ritual não precisa ser cumprida, mas o que está por trás dela é conforme ali o texto de Provérbios: traga as primícias, porque isso traz honra ao Senhor. Honrar o Senhor é colocá-lo em lugar de destaque, é colocá-lo como primazia. Eu me lembro não sou dessa época, né? Eu ouvia falar que antigamente, quando o aniversariante fazia uma festa e cortava o bolo, geralmente ele cortava o primeiro pedaço do bolo, e esse era especial, então ele homenageava alguém, falava: não, esse primeiro pedaço de bolo, às vezes era a esposa, vai para minha esposa, né? Ou às vezes era alguém importante naquele momento ali, no aniversário, né? E ele então, era uma maneira de dizer: olha, você tem importância no nosso meio, receba a primeira parte. E é isso que Deus está falando para mim e para você nessa noite. Quando eu e você separamos a primeira parte do que Ele tem nos dado,
Você está dizendo para Ele: você tem importância na minha vida. Você ocupa um lugar importante na minha vida. Eu quero te honrar com a primeira parte. Eu quero te honrar com o melhor. Os ricos que aqui estão deram uma quantia alta, mas deram daquilo que lhes sobrava. Mas essa viúva deu todo o seu sustento. E eu fiquei pensando: quem dá do que sobra, se não sobra, não dá. Não é verdade? Quem dá do que sobra, se não sobra, não dá. Em outras palavras, aquela oferta nunca foi e nunca será primeiro fruto. Porque o primeiro fruto você dá antes de comer. O primeiro fruto você dá antes de saber se lá na frente vai dar tudo certo ou não. O primeiro fruto é uma maneira de você dizer para Deus: Deus, eu sei que o Senhor está no controle da minha vida, eu vou honrá-lo com o meu primeiro fruto, com o meu primeiro salário. Aleluia. Eu acredito que Deus instituiu também isso, assim como as outras formas de oferta e até mesmo o dízimo, que é para que eu e você aprendêssemos a usar fé. Quando você dá no final, não precisa de fé, mas quando você dá das primícias, você dá do primeiro ganho, antes de pagar todas as suas contas, antes de ver se vai dar para fechar o mês, você tem que dar com fé, de que o Deus que você serve também é provedor da tua vida.